Este é sem dúvida um dos melhores RPGs de PlayStation 1 e devemos mantê-lo em mente. Vagrant Story, ou Beiguranto Sutori, é um single player de RPG e tem um elenco de primeira na sua direção, produção e como escritor temos Yasumi Matsuno, que dirigiu Final Fantasy Tactics em 97 e Final Fantasy XII em 2006. Já tem vídeo no canal, vou deixar as referências para vocês aí. Não podemos excluir também o compositor Hitoshi Sakimoto, que além de participar dos mesmos jogos que Matsumoto, adicionam a essa lista Odin Sphere. Vagrant Story usa o reino de New Valendia, uma monarquia constitucional recentemente dividida por uma guerra civil, onde magias e monstros têm largamente desaparecido da Terra. Agora, rivalidades políticas entre os sacerdotes de San Locus, representando por seu braço militante os Ordens da Lâmina Vermelha, ou somente os Lâminas, que recebem ordens do Cardinal Patistum e liderados por Romeu Guildenstern, têm o objetivo de obter o poder das trevas e assim conseguir a imortalidade para o seu Cardinal, que são contra o parlamento e contra o culto de Millenkamp em questões religiosas. Millenkamp é um culto que teve como líder o enigmático e filho de Bardorba, Sidney Lostarot, que prega sobre a fraqueza humana e o fim do mundo. Millenkamp teve esse nome derivado de uma antiga sacerdotisa dançarina de Kiltia, que baseava suas atividades na cidade amaldiçoada de Leamond, que foi fundada há 2000 anos antes da história do jogo começar, reunindo seguidores suficientes para adorar seu poder sombrio. Essa quantidade de poder sombrio foi responsável por criar os Grimórios que você vê dentro do jogo, livros esses com conteúdos sobre grandes conhecimentos ou magias para uma espécie de catálogo. Sidney é suspeito da tentativa de assassinar o rei em época de Natal, colocando assim os Millenkamp, que foram fundados e financiados pelo duque Aldous Baron Bardorba, que secretamente controlava ações do parlamento em situações críticas. Após os Millenkamp atacarem a casa do duque, eles tomam a família do duque como reféns para fazer exigências, pois o duque não estava em casa nessa hora, lá por volta de meia-noite 24. Lessá, comandante das tropas dos Cavaleiros da Paz de Valendia, os VKPs, envia o protagonista Ashley Riot para investigar o ocorrido. Ashley possui 20 anos e antes da história do game era um Risk Breaker, que são agentes especiais para as missões de alto risco dos VKPs, ao lado de Jan Rosenkrantz para minar os inimigos de Valendia. Rapidamente, Ashley provou a si mesmo que poderia ser um grande guerreiro para os VKPs. Durante uma missão com Rosenkrantz, eles avistaram uma família civil durante um piquenique. Como não se sabe o porquê das ações dos Risk Breakers, Ashley os mata para o cumprimento da missão e acaba caindo em um grande sofrimento emocional, pois ele tinha a sensação de que não cumpriu uma função principal, que era defender o povo. Rosenkrantz, revoltado com a situação de Ashley, decide junto aos VKPs reprogramar as memórias de Ashley. Após lavagem cerebral, Ashley acredita que a família que ele matou era a sua família. Ele coloca-se no papel de marido, tendo sua mulher, Tia, e seu filho Marco como foco de seu desejo de vingar essa sua família, entre aspas, sem saber que ele estaria trabalhando para a própria organização que tomou sua vida. Agente Ashley encontra-se com um Risk Breaker companheiro, a novata Calo Merlouse, que vem observando os acontecimentos na mansão do Duque. Às 1h28 da manhã, ao ver um assalto por lâminas vermelhas, que não foi autorizado pela VKP, Ashley decide que o ataque é uma distração perfeita para ele se infiltrar na mansão. Às 2h32, os lâminas vermelhas localizam Sidney enquanto ele tentava apagar o fogo da mansão e localizar uma chave, entre aspas. Ashley tentava esgueirar-se por um grupo de Millenkamp. No entanto, ele é revelado por um bloco de madeira que acaba caindo, e é forçado a matar os dois para seguir em frente. Depois de ouvir uma conversa entre Sidney e seu segundo em comando, o duvidoso John Harding, Ashley se move para capturar o líder inimigo, apontando uma bowgun para Sidney, que ameaça disparar se ele não cooperar. Em vez de seguir o seu comando, Sidney se move para sua espada, forçando Ashley a disparar em linha reta no seu coração. Ashley acredita ter matado o inimigo. Harding então nesse ponto distrai Ashley correndo para o quarto com um menino nos seus braços. Enquanto ele olhava de longe, Sidney, ainda vivo, bate em Ashley, puxando a flecha em seu peito e provocando Ashley pela convocação de um Wyvern. Enquanto Ashley combatia essa besta, os membros de Millenkamp acabam escapando. Após essa criatura ser morta, Sidney já havia escapado e Ashley tem vista para o sol sobre Leamond, e assim, estando no lugar errado, na hora errada, acaba levando a culpa por Sidney. O Duque Bardorba ouve os eventos em uma outra de suas casas em Greylands, às 5h38 da manhã. Após isso, ele ordena que seus homens queimem sua casa com sua família dentro para esconder a evidência dos poderes mágicos de Sidney. Ashley e Calo transformam a entrada em um único remanescente da cidade, nas ruínas de Leamond, às 11h42 da manhã, onde, após um terremoto, todas as rotas terrestres para a cidade foram bloqueadas, e os redemoinhos fazem um mar impossível de navegação. Agora a cidade, outrora florescente,
completamente abandonada, exceto pelos Milencamp, que a usam como base. E é aí que começa o jogo, com a missão de aliviar sua mente e a ficha de Ashley e desvendar toda essa intriga política. A jogabilidade do jogo é muito boa e funciona tudo muito bem, e possui um sistema de batalha único, onde você se depara com um inimigo e se inicia o combate imediatamente, entrando assim no Battle Mode, ou seja, com a arma em punho. Nele, quando o jogador pressiona o botão de ataque, uma esfera surgirá ao redor de Ashley. Ela corresponde ao alcance de seus ataques, sendo os punhos os que têm menor alcance e as bestas possuindo o de maior raio de ação. Assim, as partes individuais do corpo do inimigo que estejam dentro dessa esfera podem ser atingidas com uma demonstração através de porcentagem dessa chance de acerto. O sistema de batalha envolve a colocação de vários golpes em sequência, os quais são chamados aqui de Chain Abilities. O dano dos ataques vai crescendo conforme o combo aumenta. Este combo, já mencionado, deve ser aplicado apertando-se o botão do ataque desejado no momento exato. E isso ocorre quando uma exclamação surge na cabeça de Ashley, que não dura mais que meio segundo. Cada arma possui um certo ritmo, sendo os punhos os mais rápidos e as armas de empunhadura longa as mais lentas. Em adição às Chain Abilities, temos também as Defensive Abilities, que permitem que Ashley reduzir o dano recebido de um ataque inimigo, refletir parte desse dano para o agressor, ou mesmo evitar de acabar pegando algum status negativo. Ashley também aprende ataques chamados Break Arts, com os quais ele pode causar grande dano e às vezes em todo o corpo do inimigo, ou em mais de um inimigo ao mesmo tempo. Claro que isso ao custo de HP. Cada tipo de arma possui 4 Break Arts que podem ser aprendidas simplesmente eliminando inimigos com uma arma que pertence àquela categoria. Magias em Vagrant Story são aprendidas mais tarde no game através do uso de Grimórios, itens deixados por certos inimigos. Uma vez que o Grimório é usado, o feitiço nele contido é associado à categoria correspondente e permanecerá disponível para usos futuros ao custo de MP. As magias são divididas nas seguintes escolas: Xamã, que curam HP e retiram status negativos; Sorcerer, que infligem status negativos aos inimigos ou positivos a você; Enchanter, que modificam sua afinidade com elementos e acrescentam dano elemental aos ataques; e o Warlock, onde estão concentradas as magias ofensivas, causando danos elementais, entre outros. Os feitiços de Warlock, inclusive, contam com uma pequena esfera-alvo, que podem ser posicionadas entre inimigos para que sejam atingidos mais de um ao mesmo tempo e na região desejada. Temos agora também que referenciar o Risk, que é um elemento absolutamente essencial nesse sistema de combate. Repare na existência de uma barra de Risk que fica posicionada abaixo de HP e MP, representando os pontos de risco que o jogador já acumulou. Isso afeta na concentração de Ashley. Quanto mais você ataca o oponente, mais desses pontos são acumulados, deixando assim a taxa de acerto e suas defesas baixas. Ataques e magias inimigas causam mais dano se o jogador estiver com um alto índice de Risk. Porém, os Risks têm uma vantagem quando estão altos. Eles geram a chance de acertar um dano crítico e de recuperar mais HP com as suas curas quando usadas. Um dos pontos que mais chamam a atenção em Vagrant Story é a sua dificuldade arrasadora contra certos inimigos, principalmente os chefes, exigindo o máximo do jogador em quase todo o tempo. Dragões aqui, galera, são pé na paciência. O sistema de forjas de Vagrant Story permite que o jogador criar e customizar suas próprias armas e armaduras em workshops espalhados pelo jogo, alterando suas forças, atributos e estatísticas. As armas aqui são divididas em 3 categorias: Blunt de contusão, Piercing de perfuração e Edge de corte. Os equipamentos são influenciados pelo material do qual são feitos e a afinidade com elementos e classes dos inimigos. Armas e armaduras podem também ser fundidas, aumentando ainda mais a gama de possibilidades de combinações. A evolução não acontece nesse jogo por meio de XP, e sim por mérito. Ao derrotar um chefe, você irá sortear o que irá ganhar como um upgrade. Por exemplo, você matou um Jin. Ao vencer, você girou a roleta e ganhou, 3 pontos de HP. Esses 3 pontos de HP é o que você evoluiu, entre aspas, por aumentar de nível. As músicas são próprias do nível e estilo de Final Fantasy, sendo 57 mais ou menos, e foram lançadas para compra. O áudio do resto do jogo, como ambiente, monstro, é muito boa, e é uma pena que esse jogo não possui nenhuma dublagem, as falas apenas são dadas por balões no meio das cenas. O gráfico era muito bom para a época, a ambientação era espetacular, tínhamos cidades abandonadas, dungeons, cavernas, áreas cobertas e muito mais. Então assim, Vagrant Story é um jogo de nível estelar para mim, é um dos meus top 10 games de RPG e para mim o melhor jogo de PlayStation 1 de todos os tempos. O que recomendo é que, se caso forem pegar ele para jogar, tenham um tempo livre para focar apenas nele, para uma experiência muito melhor. O jogo conta com 25 horas em média de jogatina e, sendo perfeccionista, umas 75, 100 horas. Eu acho que é o garantido para você fechar o jogo.
Mesmo com essa dificuldade, que não é injusta apesar de difícil, o jogo conta com mecânicas e uma história bem marcante. Então galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de ajudar na compartilhação, comente se você já jogou esse jogo, comente se você tem vontade de jogar, e desejo a todos uma boa semana. Aqui quem fala é o Crush, um forte abraço a todos, valeu, falou e fui!